A aula de hoje é sobre o modelo de Bohr. E aí existiram os modelos de Dalton, de Thomson, de Rutherford, o modelo de Rutherford-Bohr e os modelos atuais. O modelo de Bohr, ele deu continuidade ao modelo de Rutherford, até porque Rutherford falava que os elétrons giravam em torno de um núcleo onde estavam os prótons, e esses elétrons giravam em órbitas circulares. Aí veio Bohr e observou que os elétrons, para saltar de uma camada para outra, até porque o átomo, no caso a eletrosfera, é formado por camadas. E aí os elétrons, para sair de uma camada mais interna, mais próxima do núcleo, para outra, ele tem que ganhar energia. Só que ele vai e volta liberando essa energia na forma de fóton, luz. E aí, de acordo com Bohr, os elétrons giram em órbitas circulares e quantizada, tem energia envolvida. O modelo de Bohr é interessante para a gente explicar como funciona os fogos de artifício. De acordo com o espectro de luz, se você separar aí a luz branca, você vai observar uma sequência das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, anil. E aí os fogos apresentam essas cores devido às substâncias que estão presentes, como no caso os metais. E aí vai ter uma variedade de cores, aonde no momento em que é acionado, ocorre uma absorção, os elétrons ocorre uma explosão, né? Aí os elétrons absorvem essa energia, os elétrons saltam de uma camada para outra e voltam liberando essa energia na forma de fóton, como eu falei, na forma de luz. A gente precisa também aprender a definição de número atômico, de número de massa e de elementos químicos. Número atômico é o número de prótons, que eu represento pela letra Z. Número de massa eu encontro somando o número de prótons mais o de nêutrons. E eu represento o número de massa pela letra A. E qual é a definição de elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Se a gente pegar como exemplo o sódio, ele vai ter número de massa 23, número atômico 11, isso quer dizer que ele tem 11 prótons, e embaixo do seu símbolo, que é o Na, tem o nome do elemento. Qual é a diferença de isótopos, isóbaros e isótonos? Isótopos tem um pezinho aí no meio da letra. E aí ajuda a gente a lembrar que são elementos que apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Vamos pegar como exemplo o hidrogênio, no caso do prótio, do deutério e do trítio. Eles apresentam o mesmo número atômico. Já os isóbaros, o mesmo número de massa. Vamos pegar como exemplo o argônio e o cálcio. E isótonos apresentam o mesmo número de nêutrons. Aqui eu vou pegar como exemplo o sódio e o magnésio. Só que eu tenho que aplicar a fórmula, onde a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E aí eu observo que eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Quando é que um elemento ele passa a ser um íon? Quando ele perde ou ganha elétrons. No caso do sódio, ele está perdendo elétron. Ele passa a ter uma carga positiva, indicando que é um íon, que ele perdeu elétron. Quando perde um elétron, eu posso colocar o sinal positivo ou mais um. Quando é 2, é mais 2. Quando é 3, mais 3. Já quando um elemento ganha elétron, ele passa a ter uma carga negativa. No caso do cloro, ele está perdendo um elétron. Ou você coloca o sinal de negativo ou menos 1.
Se for 2 elétrons, se for outro elemento químico, né? Menos 2. Se for 3, menos 3. E aí os modelos atômicos atuais, no caso de Sommerfeld, ele fala que os elétrons giram em órbitas circulares, quantizadas, e qual é a novidade? É porque também giram em órbitas elípticas. Já o modelo de de Broglie, ele fala no princípio da dualidade, aonde o elétron, ora ele se comporta como uma partícula, ora como uma onda. E o princípio de o modelo de Heisenberg, né? O princípio da incerteza. Não é possível calcular a posição nem a velocidade de um elétron. E o que seria um orbital? É a região de maior probabilidade para você encontrar um elétron. Já as atividades, as questões, né, da atividade, a primeira fala no modelo de Dalton. E aí mostra o livro que Dalton publicou, né, em 1808, onde ele colocou lá o postulado, né, o que ele pensava sobre o átomo. E aí a questão quer que você compare com os modelos atuais, se ainda é válido o que ele falou na época. Será que o átomo ainda é indivisível, ainda é considerado indivisível, que chega uma hora que não dá mais para dividir? É isso que a questão quer, que você compare o que ele falou na época, né, com o que é aceito nos dias atuais. A segunda fala no íon zinco, onde você observa uma carga 2+, indicando que ele perdeu ou ganhou, no caso o elétron. A terceira fala em isótopos e isótonos e quer que você encontre o número de massa do elemento. E aí é só ter atenção e aplicar a fórmula, onde o A é o número de massa, que é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E aí uma questão interessante, questão estilo Enem, mas ela não é do Enem, ele cobra a definição aqui, o conceito, né, de fosforescência. E aí é importante a gente saber a diferença da fluorescência para a fosforescência. Na fluorescência, vamos olhar para a imagem e aí a gente identifica que no início o elétron ele não tem luz, ele está sem luz. E em seguida ele vai absorver a luz. Quando ele absorve essa luz, os elétrons, no caso ele absorve energia, os elétrons vão sair de uma camada mais interna para uma mais externa. Só que ele vai e volta. E no momento em que ele estiver voltando, ele vai liberar essa energia na forma de fóton, na forma de luz. Exemplo da fluorescência, uma lâmpada fluorescente. Você, quando aciona o interruptor, ela acende, né? Mas se você quiser apagar, é só acionar novamente o interruptor. E aí ela apaga de imediato. Já na fosforescência, o elétron que está sem luz, ele vai receber essa luz, ele vai passar de uma camada mais interna para uma mais externa, absorvendo essa luz, ele vai e volta também liberando essa energia na forma de luz. Só que o tempo que ele vai levar para liberar essa luz vai ser mais lento. Vamos pegar aqui como exemplo aquelas figurinhas que no escuro ela emite luz. Tanto pode ser aquelas figurinhas como às vezes uma chinela ou uma camisa que tem uma imagem que no escuro libera essa energia. Ali é explicado pelo fenômeno da fosforescência. O elétron ali ele absorveu a luz e aí no escuro ele vai
Esse elétron ele vai e volta. Ele volta liberando energia, luz, só que mais lentamente. Diferente de uma lâmpada fluorescente, que quando você apaga, quando você aciona o interruptor, ela apaga de imediato. E aí qual é o modelo atômico que explica esse fenômeno da fosforescência? É isso que a questão quer. E aí, galera, fica a dica.